Amém? Que o Senhor acrescente a nossa fé. Um contrassenso eu entrar aqui de paletó, não é? Mas tudo é suportável nessa vida. É psicológico. O irmão Branham disse que quanto mais fazia calor, mais as índias apaches punham roupa. Se for por causa do calor, nós temos todos que tirar até a camisa e esse mesmo ainda vai suar. E se eu tiver que tirar o paletó, vocês me desculpem. Tá bem, bom dia para Goiânia. Deus os abençoe. A nossa leitura está em Números, capítulo 17. Mas vamos conversar um pouquinho primeiro. Todo pregador sabe, especialmente quando tem que enfrentar um período assim meio difícil, como é que ele fica lá dentro enquanto mais um canta, mais um fala, mais um ora, né? Todo mundo sabe como é isso. E ninguém escapa disso. Às vezes o irmão Branham preferia ficar no escritório dele, lá em casa, e ir quase na hora do culto e não conversava, nem Billy Paul podia conversar com ele. Porque nas conversas já saem outros assuntos e coisas naturais, não é? E às vezes você tem que ficar ligado, como se você tivesse que pregar a primeira vez. As primeiras vezes que se prega, talvez são mais tensas, mais comoventes, né? Mas nunca que o pregador se acostuma tanto com o púlpito que ele possa entrar assim, como que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que vai dar tudo certo, não tem que incomodar com o que está acontecendo. Não. Sempre a gente tem que estar ligado e há um temor por dentro, há uma emoção, há uma tensão. E às vezes a gente fica tão tenso que pode até não dizer o que gostaria de dizer, transmitir aquilo que meditou na íntegra, não é? Nós temos uma palavra de agradecimento de público, né? Já o fizemos ontem, privativamente. Tivemos uma recepção excepcional aqui em Manaus. Todos os pastores concordam com isso, não é? Amém. O encontro na parte mecânica não teve falha alguma. E essa gratidão nunca será esquecida. Nós a carregaremos. São muitos obreiros que não pensavam estar aqui e estão. Pensavam que não estariam e estiveram e estão, não é? Às vezes você pode pensar que não vai estar e estar, não é? E quem sabe alguém pensou que estaria e não esteve. O horário para Goiânia é 19 horas, então vocês atrasam o serviço aí da mocidade, 1 hora aí, não é nada demais, não é? Hoje não tem problema nenhum, é domingo, então o trabalho vai começar 1 hora mais tarde, vocês podem começar em ordem pela mocidade. E eu desejaria dizer uma coisa para vocês com uma citação do irmão Branham, porque é natural que muitos tenham a atenção e até gratidão para com a gente pessoalmente e pensem até demais da gente. Mas o irmão Branham disse uma coisa na mensagem O Sétimo Selo, parágrafo 182, ele disse: deixem-me exortar-lhes novamente, quer dizer que já havia
exortado nesse sentido. Não vão dizer obrigado a ninguém, porque quem trabalha para Jesus, trabalha para Jesus. Ele chegou a dizer para os seus auxiliares: vocês trabalham para Cristo e não para mim. Mas nem por isso ele poderia tratá-los de qualquer forma, de uma maneira rude, não é? Nunca pense em algo fora do comum. Algo fora do comum. De homem, de algum ministro em particular, ou de nenhum homem mortal. Porque quanto mais disserem que há algo bom nele, não haverá. Ele é homem. Por isso que muita gente se escandaliza às vezes com o diácono, com o pastor, ao entrar no maior relacionamento com ele, com sua família. Porque antes de ter esse relacionamento, pensava que o pastor é um anjo que desceu do céu. Mas ele é homem, ele é humano, ele é mortal, rodeado de fraquezas, conforme Hebreus capítulo 5. Ele tem filhos, o diácono tem filhos, ele tem família, o pastor tem família, e sofre as mesmas necessidades, e está sujeito às mesmas paixões como Elias estava. Então, não importa quem seja, que seja Joaquim Gonçalves, que seja quem for, agora há um ofício sobre este homem, o qual você deve respeitar. Há um ofício neste homem. Davi teve dor no coração por cortar a orla do vestido de Saul, por causa da unção que havia sobre ele. Havia uma unção sobre ele, e ele matou o homem que foi dar a notícia da morte de Saul, o Amalequita. Então, não há nada bom quanto a homem nenhum. Quando ele falou assim, incluiu a si próprio a parte humana. Então muitos crentes baseados nisso dizem: bom, é homem, não vou confiar nele não, porque ele é homem. Ele diz: se você é crente em Jesus, você crê em sua gente. Se você é uma ovelha, você respeita seu pastor. Se você é uma genuína esposa, você respeita o seu marido, ainda mesmo que ele não faça por onde. Mas a genuína esposa respeita o seu marido, mesmo ele sendo um alcoólatra, um caído, um pervertido. O filho, a filha respeita o pai. Uma certa feita, uma irmã que sofria muito com o marido descrente, ela disse para ele: eu não tenho medo de você, eu tenho respeito por você. Ela disse: eu tenho respeito por você, porque quando o respeito é quebrado, então tudo vira anarquia. Aí saem palavras que não deveriam sair, palavras descaridosas, palavras de baixo calão até, e quebra-se aquela linha. Depois, para reconstruir aquela linha é difícil, quase que impossível. Vamos ficar de pé e vamos ter a leitura da Bíblia. Nós estamos numa escola dominical
Então, escola é para aprender, e eu tentarei não ser propriamente um mestre, o que eu não sou, mas tem tido sucesso, tem sido bem sucedido ao estudar determinados assuntos da vida prática, especialmente, que eu acho que é o mais importante para a igreja. A vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho onde ouvirei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna por a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Senhor Deus, amém. Temos lido na Tua palavra uma leitura que é uma mensagem que nos adverte contra a murmuração. É verdade. Aliás, um dos pecados que mais irou o Senhor lá no deserto. Todos que murmuraram com razão. Tiveram razão para fazê-lo. Porque faltava água, faltava comida. Porque Moisés fizera isto ou aquilo. Então todos tiveram razão para murmurar. Mas nós estamos numa hora, Senhor, que na verdade agradecemos a mecânica, mas estamos em desespero pela dinâmica. Nós podemos fazer tudo ser bem sucedido mecanicamente, como qualquer um denominacional pode fazer. Mas a dinâmica depende do Senhor. Amém. O reverdecimento depende do Senhor. É verdade. O tira-temas tem que vir do Senhor. É verdade. A vindicação tem que vir do Senhor. Amém. Senhor, venha nos ajudar. Venha. Estamos necessitados espiritualmente. Precisamos de um socorro urgente.
Precisamos do sinal. Precisamos da dinâmica. Precisamos da estatura do varão perfeito em evidência. Precisamos trocar o nosso riso pelo pranto. Sim, Senhor. Precisamos, Senhor, de vida abundante. Amém, Senhor. Precisamos, Senhor, de sermos poços artesianos, Aleluia. onde não para nenhum mexerico, nenhuma murmuração, Aleluia. nenhuma lagartixa, nenhum girino, nenhum inseto, nenhuma preguiça, nenhuma mentira, Verdade. nem a culpa mínima, porque o culpado no mínimo é culpado no máximo. Oh Deus, derrama as tuas bênçãos sobre esta igreja, nesse país. Glória a Deus. As bênçãos que eu digo não é a emoção, não é o arrepio, não é a cura somente, Senhor. É uma coisa que está vindo por baixo, Verdade. está vindo tão simples, Aleluia. está vindo tão quietamente como a vara de Arão reverdeceu na hora serena, na hora quieta. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vem derramar as tuas bênçãos. Está na hora de, somente uma vez mais, Senhor, está chegando esta hora, porque nós nos envergonhamos de nós mesmos. Nós estamos olhando no teu espelho todos os dias, estamos vendo as nossas rugas, Oh, meu Deus. estamos vendo as nossas deficiências, estamos vendo, Senhor. Aleluia. Oh, Pai. Oh Deus, Oh, Deus. o Senhor sabe que eu não estou forçando isto, o Senhor sabe que eu não estou fabricando isto, que nós não estamos, os ministros estão sentindo a mesma coisa, Verdade. todos os pastores, aí os irmãos, aí irmãos clamando, ovelhas balindo, Milton, aleluia, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, Aleluia. aceita a nossa oração. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Podeis assentar-vos, Glória a Deus. podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu vi aqui a predestinação de uma vara. Estava meditando, vara predestinada. Os ministros sabem quando Deus dá uma mensagem que realmente é para refrigério, alívio geral da igreja, que precisa disso. A igreja precisa de tudo, de toda sorte de alimento. Mas você vê aquela mensagem que tem um cunho de fundamento que estabelece, porque a vida não é composta somente de flores, de sorrisos. A vida é composta de várias fases imprevisíveis. E não há um alívio maior, não há um alento maior do que
você ouvir sobre predestinação. Como ouvimos nesse encontro, de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão simples e tão capaz. Eu não tentei dar sequência a esse assunto, porquanto isso já estava anotado, essas referências, desde que o pastor Nelson me telefonou, me comissionando para falar nesta manhã, o que eu tomei por um sinal. A predestinação de uma vara. Todas as varas que foram cortadas ali sob a ordem de Moisés estavam na mesma condição. Naturalmente eram todas da mesma qualidade. Eram todas iguais. Mas somente uma reverdeceria. Nós não somos diferentes dos demais. Às vezes vêm pessoas denominacionais no escritório, que ouvem o programa, que acompanham a mensagem, mas elas não saíram de sua igreja até que aconteceu algo, um escândalo lá, uma coisa assim. Algo que ela acha que não pode suportar mais. E vem dizendo que está saindo da sua igreja por isso, por aquilo, por isso, porque o pastor entrou na política, porque aconteceu isso com o pastor, porque aconteceu isso com o diácono, porque a mocidade está assim, porque a igreja está assim, porque por isso. Olha, você está vindo para a mensagem porque foi revelado ou porque está escandalizado com sua igreja? Isso você já vai notando alguma coisa. Você está vindo porque é uma chamada por predestinação ou é apenas procurando um lugar onde você não vai encontrar erros? Se você vem aqui para não encontrar erros, você vai encontrar muito o que criticar. E eu tenho discernido determinados espíritos, pessoas, eu digo para eles: se você fosse para a igreja de Paulo, lá em Corinto, você sairia de lá escandalizado. Se você fosse para a igreja de Éfeso, você sairia escandalizado. Qualquer igreja que você fosse. E tem uma coisa: se você fosse na igreja do irmão Branham, você sairia escandalizado. Não protegendo, não favorecendo, não aparando. Se uma mulher ouve isso e corta o seu cabelo, coitada dela, mas tem que se ouvir isto. O irmão Branham disse: eu prego aqui há 30 anos e ainda tem irmãs que cortam seus cabelos. Uma irmã ficou muito preocupada, como se ela que tivesse dar conta da igreja no dia do rapto, e disse: irmão Branham, essas irmãs se vestindo aí de uma forma que mostra os seus joelhos, não é um mau testemunho para as outras coisas? Está certo, irmã, tudo bem, eu estou de acordo com você, tudo mais, mas veja só, tudo que eu posso fazer eu já fiz. Isso quer dizer que ele não obrigou, ele não tirou fora da comunhão, mas ele disse: tudo que eu posso fazer eu já fiz. Se a irmã tem um meio, me ensina esse meio então. Quer dizer, a irmã iria ensinar o Elias, o profeta. E uma outra irmã, bem vestidinha, vestido comprido, cabelos longos, chamou o irmão Branham lá fora e levou quase que o dedo no nariz dele. Como é que o senhor pode achar aquela moça tocando o piano ou o órgão ali na frente, com a blusa transparente?
com aquela saia curta, com aquele cabelo daquele jeito. Ele disse: aquela irmã que estava falando comigo, ela tinha uma natureza com uma serra circular, bem vestidinha, cabelos longos, mas a natureza dela era como de uma serra circular. Mas o que eu quero dizer com isso é que todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos barro da mesma terra. Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Todos nós somos iguais no sentido humano. Todos nós temos as mesmas necessidades. As nossas crianças são dotadas da energia de uma criança natural. Elas precisam de brincar. Elas precisam de pular. Elas precisam de alguma coisa para extravasar, dar vazão a esta energia. A nossa mocidade não é uma mocidade diferente, composta de uma massa diferente da mocidade lá de fora. Não. Bem como os nossos diáconos, os nossos pastores. Todos somos iguais. Se alguém quer fazer diferença sectária, agir com sectarismo, amanhã se encontra todo arrebentado à margem do caminho. Deus o permite. As varas todas eram iguais. Não havia diferença nenhuma. Agora, uma vara estava predestinada a se reverdecer, florescer, dar flores e dar frutos. Quantos anos para acontecer isso? O tempo normal? O tempo normal? Que uma amendoeira gastaria? Não. Foi tudo numa madrugada. Foi no abrir e fechar de olhos. E Paulo disse de um grande mistério, que no abrir e fechar de olhos todos seremos transformados. Graças a Deus. Vara fala de pessoas, vara fala de ministério. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas. Todos conhecemos isto. E como ninguém pode pregar esta mensagem, ninguém pode falar de sua genealogia, ninguém pode contar de sua vida sem falar de seu pai, é difícil pregar predestinação, é difícil falar daquilo que nós cremos realmente, sem citarmos Abraão. Abraão foi uma vara que chegou a se secar, chegou até mesmo a se secar. Sara foi uma vara companheira de Abraão, que também ficou ressequida. Para começar, desde jovem era estéril. Sua madre só abriu para o dia que deveria entrar uma semente predestinada a ser o Isaac. O Isaac, o tipo do amor. Então o que acontece? Abraão foi uma vara
que chegou até mesmo a secar, porém reverdeceu. Sara foi uma vara seca que reverdeceu. Na Bíblia, a mulher estéril, predestinada, foi quem trouxe filho especial. Sua madre não abriu, senão para trazer um filho. E este trazia um ofício especial. Isaque, o tipo do amor. Samuel, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um profeta, sacerdote, que reinava, que julgava Israel. Um tipo perfeito nas Escrituras. Tudo saindo de pessoas predestinadas para gerarem filhos predestinados. Fique sabendo que um ministério predestinado, ele vai gerar filhos predestinados. Ele vai trazer à luz filhos predestinados. Agora eu quero perguntar: quanto tempo levou para Abraão ser transformado? Você diz, foram 25 anos. Não. 25 anos depois que ele recebeu a promessa. Mas o processo da transformação foi no abrir e fechar de olhos. Foi num instante. E você vai guardando isso. Nós não precisamos, quer dizer, se chegar um momento nós gritarmos e batermos palmas, está tudo bem. Mas eu quero que você guarde isto. Porque o desfecho final é este. O que realmente cremos? O que realmente temos guardado no coração? O que realmente forma a nossa personalidade interna? O homem interno, aquele homem de dentro, o homem da máquina, que sabe em quem tem crido, o homem que com seu entendimento se agrada da lei e nela tem prazer. Você vai fixando isto, que é melhor ser estéril, vara seca, predestinada, aguardando o cumprimento da promessa, do que ser fértil e aceitar qualquer doutrina, um Ismael selvagem surgindo por aí. Há muitos ventos férteis, que com facilidade o óvulo está aberto para receber aquele que chega primeiro. E daí então nós temos doutrinas diversas dentro da mensagem. Como igreja, não é tempo de nós nos preocuparmos com o que fazem as denominações. Não, Abraão estava longe de Sodoma e de Gomorra. Ló é que estava preocupado. Ló estava metido na política. Ló era governador. Ló gemia pelas abominações que estavam em Sodoma. Ló era missionário. Ló estava apaixonado pelos sodomitas. Queria julgar com justiça. Queria salvar a Sodoma. Mas o irmão Branham chegou um momento de dizer: eu não oro mais pela América. Deus visitou a Inglaterra e virou as costas para a Inglaterra. Tem de salvar a Inglaterra. Deus visitou o país de Gales, estremeceu aquilo. Deus visitou a América, sacudiu aquilo. Tente sacudi-lo novamente.
Deus tem sacudido esta nação. Deus tem sacudido este país. Tente estremecê-lo novamente. Tentemos fazê-lo. Sim, é melhor ser estéril, é melhor ser seca, é melhor estar numa fase crítica, difícil, de opróbrio, do que aceitar a mensagem, uma mensagem que diz que um homem é Elias e Moisés, do que aceitar um homem que diz que é Cristo, do que aceitar uma doutrina que diz que José, filho do irmão Branham, é o Senhor. É melhor estar seca, é melhor do que aceitar uma mensagem. Vocês pensam que isto não vai chegar por aqui? Cujos mensageiros vão de casa em casa, misteriosamente descobrem seu endereço e vão tentar lhes conquistar através de uma doutrina que diz que o irmão Branham vai ressuscitar primeiro, isoladamente. Eu entrei lá nos Estados Unidos, eu entrei num avião que foi da viúva do ex-presidente Lyndon Johnson. Eu entrei dentro daquele avião. Eu trouxe estatuetas assim, feito de louça, de um urso que o irmão Branham vai matar depois de ressuscitado. Doutrinas de todas as maneiras. Vocês estão virgens, vocês estão inocentes, vocês estão puros, e cabe a este homem a responsabilidade não de ocupar esse púlpito e ficar somente combatendo espíritos e daqui e dali, como Abraão naquele sacrifício que com uma mão oferecia, com a outra tinha que tanger aquelas aves de rapina. Mas cabe a ele conscientizá-los, cabe a ele fazê-los rir, chorar, aborrecer. Cabe a ele se ofender a si mesmo sem nenhum complexo. Como o profeta disse, eu tenho que pregar essa palavra, ainda que ela mesma me ofenda, porque eu mesmo estou todo enredado. Mas o que o caracterizou como mensageiro de Deus, que quando ele estava no púlpito, ele não tinha mulher, ele não tinha filho, ele não tinha irmãos de preferência, ele não tinha amizade particular. Ele diz, aqui está meu filho. Mas como nós fizemos isto e isto no seu casamento primeiro, ele disse, papai, você me casa? Eu disse, eu não posso fazer seu casamento. Se aqui está meu filho, mas eu não posso. E o verdadeiro sacerdócio sobe aqui com um ofício, conscientizando, estabelecendo a igreja naquilo que realmente ela pode pisar, naquilo que ela realmente deve e pode crer. E tudo que um pregador fala que é verdade é simples, e tudo que ele fala na simplicidade desce no coração do eleito. Guarda,
bem o que tens. Porque a fase presente é contraditória. Não vá te julgar. Não vá julgar os outros pelo agora. Na mensagem Discernimento de Espírito, parágrafo 62, no meio do parágrafo, o irmão Branham disse: não observe o que está acontecendo agora. Observe o fim e permaneça firme. Cristo está vindo. Observe o fim, simplesmente continue firme. Não observe o que está acontecendo agora. Observe o que irá acontecer no além, no fim do tempo, quando nós teremos que nos colocar de pé e dar conta de nossa vida. Não observe o que está acontecendo agora. Não observe o estado destas varas agora. Vamos ver qual delas florescerá. É a predestinada. O que somos por dentro é que vai determinar esse reverdecimento. E o que somos por dentro é o que caracteriza a predestinação. Vejamos o filtro do homem que pensa, parágrafo 116. Vejamos, parágrafo 116. Eles são como Esaú. Eles. Tem alguém? Existem eles que são como Esaú. Externamente correto. Por fora estão corretos. Esaú era religioso do lado de fora. E quando veio com respeito à religião, ele pareceu ser mais religioso que Jacó. Ele parecia ser um homem melhor do que era Jacó. Mas do lado de dentro, o que foi? A predestinação é caracterizada pelo que está do lado de dentro. É isso. Ele era um religioso externo, mas seu pensamento não era filtrado. Ele não pensou certo a respeito da primogenitura. Ele não pensou certo a respeito do essencial, daquilo que determinaria o seu futuro. Ele não teve a doutrina correta pelo qual ele deveria dar a sua vida. Ele não sabia que Deus, que a primogenitura significava o tanto que Deus disse. Lá estava ele, disse: estou com fome. Que diferença faz isso a respeito da velha primogenitura? Você pode ter isto se você deseja. Vem, eu vou à igreja, sou tão bom quanto é você. Minha denominação é tão... porque é uma das maiores do mundo. Minha mãe pertenceu a ela, meu pai pertenceu a ela, tudo isso, aquilo e aquilo outro. Meu pastor foi educado, ele tem isso e aquilo. Isso coloca dessa distância longe de Deus. Não é o filtro do homem que pensa. Se isto fosse, como poderia Pedro jamais ser o que foi, quando ele não podia assinar seu próprio nome? Mas ele carregou o filtro do homem que pensa. Isso era por dentro. Voltemos. Esaú era religioso do lado de fora. Ele disse: é fácil permanecer fiel e obedecer um credo. É fácil, mas isto aqui é diferente. É crer, somente crer. Ele disse: tudo é possível, somente crer. E você sabe que não é a picada do sabiá por fora que estraga a maçã, mas é o bicho por dentro. É a semente que se traz por dentro. É a maneira de crer que está lá dentro. É a fagulha. Você sabe que existe uma fagulha dentro do eleito, uma coisa do tamanho de uma unha pequena. Quando o irmão Branham estava com sua filha
morrendo, com a sua esposa morta no necrotério, seu pai morto, seu irmão morto com flores na sepultura. O diabo foi trabalhando com esse homem de fora, foi torneando, e disse: esse Deus, ele não podia falar para mim que Deus não existe, porque eu já tinha encontrado com Deus. Então, ele disse: esse Deus não se incomoda com você. Ele estava passando uma hora seca, ele estava enfrentando uma hora difícil, uma hora amarga, uma hora contraditória. Esse Deus não se incomoda com você. Estava bicando por fora, mas quando chegou lá dentro, o bico dele quebrou. A bicada por fora, ele disse, eu comecei a dar razão para o diabo. Aquilo ali era o sabiá bicando a fruta pelo lado de fora. Mas quando chegou lá dentro, uma coisinha do tamanho de uma unha pequena, uma coisinha pequena saiu lá de dentro, pôs a carinha de fora e disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou, vai de Satanás. Não foi a bicada do sabiá por fora, não são essas coisas que te acusam, não são. Tem que partir de um fundamento. Conheça-te ti mesmo por dentro. Você sabe de seu coração, você sabe que você não pode guardar, aquilo não está em você. Você pode dizer: aquilo não foi eu quem fiz, não fui eu quem pratiquei aquilo. Não foi o eu predestinado, não foi o eu lá de dentro, não foi o homem da máquina. Aquilo foi a bicada do sabiá pelo lado de fora que todo mundo vê. Mas o bicho não estava lá dentro, o bicho do ódio, o bicho da incredulidade. Satanás veio e bicou o corpo de Jó todinho. Bicou da sola dos pés até na cabeça. Bicou por fora todinho, mas não conseguiu botar bicho lá dentro. Não conseguiu botar inveja, ódio, ciúmes malignos, não conseguiu botar mexericos, não conseguiu fazer o homem lá de dentro descrer que o seu Redentor vive. Bicou. Satanás bicou. Há uma mocinha tão linda chamada Raabe, e ela disse: eu tenho que vender meu corpo para tratar de meu pai que é aleijado, de minha mãe que é cega, meus pais não podem trabalhar, e o único meio que eu tenho é vender meu corpo. Bicou, feriu, mas não pôs o bicho lá dentro. Lá dentro era outra coisa. Havia uma coisa que a faria: esposa de um general, mãe de Davi. Esse é o fundamento, isso é o que nós cremos. Aleluia. Não são as cicatrizes, os arranhões. Até José no Egito teve um arranhão, mas a graça, Jacó foi lá e limpou o arranhão, porque ele é o tipo da perfeição. Mas ele teve a bicada pelo lado de fora, não teve o bicho por dentro. A predestinação caracteriza isto. É isso que nós cremos. Estou todo bicado por fora,
Estou todo deformado por fora, mas eu lembrei de uma coisa. Eu estou lembrando disso. Deus me consola com uma coisa. O profeta diz que César, quando foi receber os soldados que vinham da guerra, então os generais poliram seus escudos, seus brasões, suas coisas, suas medalhas, e todos desfilaram diante do rei. Mas lá veio um soldado todo mancando, faltando força moral, faltando isso, faltando aquilo, faltando orelha, faltando tudo, todo picado pelo lado de fora. César chamou e disse: escuta, vem cá. Ele chegou lá com a boca torta, viu? A mão aleijada. Você fez assim, com a mão torta. Onde você adquiriu essas cicatrizes? Isso foi no campo de batalha. Eu estou assim, é por causa da minha batalha, por causa da batalha jamais pelejada. As cicatrizes não tiraram, pelo contrário, serviram de identificação. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia! Que feridas são estas? Que esgotamento é esse, pastor? Que estafa é esta? Onde você arranjou esse cansaço? Foi nas noites de orgia? Não, minha irmã. Não, meu irmão. Onde você arranjou esse cansaço, esse sistema nervoso abalado, mãe? Foi em casa, cuidando dos meus filhos. Foi no campo de batalha. Fruta picada, picada por fora, picadas por fora. Pode ser rejeito, motivo de rejeito. Mas eu não jogo uma fruta fora porque simplesmente ela está bicada por fora. Quando o bicho entra por dentro, é aquele veneno que entra sorrateiramente na igreja através de alguém que entra no companheirismo. E para isso o profeta deu a palavra à igreja. Ele deu a palavra à igreja. Quando isso chegar, se unam mais, isso virá. Mas não se esqueçam que isso é o diabo. Você olha um homem, olha a mulher, olha um homem desgastado. Onde ele alcançou? Onde é que ele conseguiu? Onde ele arranjou essa estafa dele, esse estado nervoso abalado? Sim, você carrega uma mensagem no seu coração, que ainda que você tenha que ficar 60 dias sem assistência, sem ver seu pastor, ninguém pode tirar aquilo de você. Você é irmão de Daniel, você é filho de Abraão, você é irmão de José. José foi para o Egito e ninguém botou bicho dentro dele. Daniel foi para a Babilônia, ninguém pôs bicho dentro dele. Sadraque, Misaque e Abednego, jovens, a escola, a ciência não botou bicho dentro deles. A moda não pôs bicho dentro deles. O mundo não pôs bicho dentro deles. Eles eram varas predestinadas. E você tem um livro. Que coisa profunda os japoneses fizeram. Uma câmera filmando a gestação desde o seu princípio.
Mas me veio essa noite uma coisa tão maravilhosa, que antes do japonês inventar essa câmera, Deus já tinha criado. O irmão João da Mata carrega esse aparelho dentro de uma capanga, que mostra. Outros carregam assim, outros carregam assim, outros carregam dentro de uma pasta. Você tem na sua cabeceira, você tem na sua mesa. Chama-se Bíblia Sagrada. Na mensagem ele havia de passar por ali. Parágrafo 81. Irmão Branham disse: existe um livro de toda a literatura que foi escrita, aos milhões de toneladas. Este livro é o que lhe conta quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Que aparelho glorioso que te conta de onde você veio, quem é você. A mulher diz: você bate na mulher. Diz para o outro: você é namorador. A velha adivinhadora lá, brincando. Você é bonzinho para a mulher. Você é isso, você é aquilo. Ela não falou de nada que estava lá dentro. Ela não falou para nenhum deles: você tem uma coisa por dentro diferente. Não, mas esse livro, sabe, lhe conta quem é você. Esse livro conta de onde você veio e para onde você vai. E sabendo que você está indo, para onde você vai, não importa as aflições, não importa a dor, não importa as bicadas, não importa as cicatrizes, não importa se seca, não importa. O profeta chegou a um ponto de dizer: eu não quero saber se eu estou no ar, se eu estou na terra, se eu estou numa casa boa ou se estou flutuando. Ele chegou a se desprender tanto, como quem sabia realmente para onde estava indo. Ele sabe quem é você, Ele te conhece. Em sua presença, parágrafo 61, ele diz: Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento, apaga-os, e eles são como se eles nunca houvessem acontecido. Oh, puxa! Então nós permanecemos pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, puro e santo, simplesmente tão santo quanto Ele foi, porque Ele não me vê quando eu subo ali. Ele não me vê, Ele não vê o homem bicado, Ele não vê as chagas do Jó, Ele não vê isto. Ele não me vê quando eu subo ali. Ele vê o seu próprio Filho. O que caracteriza a nossa predestinação é Cristo em nós. Ele foi derramado, Ele foi repartido em nós, Ele foi picado. Por isso o pão é quebrado e tomado em pedacinhos. Vou repetir. Oh, puxa! Então nós permanecemos lá pela graça de Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor.
Diante dele somos puros, santos. O que vai subir é puro, o que vai subir é santo. Simplesmente tão santo quanto ele foi, porque ele não me vê, ele pôs essa ressalva, ele não me vê quando eu subo ali, ele vê o seu próprio filho. A única maneira que ele pode ver é através de Jesus Cristo. Nós olhamos o irmão através do que ele faz, através do que ele é. Nós olhamos uns aos outros através daquilo que nós fazemos, do exterior, mas ele olha naquilo que realmente somos. E ele somente vê seu filho. Não é isso maravilhoso? Nós não temos mais que pensar acerca dos pecados. Tudo se tem ido, está sob o sangue, sim, Senhor. Não tem mais que se preocupar acerca disto. Está tudo apagado, e apagado da memória de Deus. Ele nem mesmo se lembra mais disto. Mas o promotor Satanás está com isso aí todos os dias. Todos os dias. Finalmente, irmãos, vamos lembrar que haverá um reverdecimento. Vamos lembrar do que realmente nós cremos. E francamente, eu me preocupo mais em pregar, ensinar a segurança do cristão, a segurança do crente. Se alguém quiser abusar da graça, isso é problema dele. Está certo? Precisa você, depois de ouvir tanto, depois de conhecer o que conhece, saber que não se deve fumar, que não se deve beber, que não se deve prostituir, que não se deve vestir de maneira indecente, que a mulher não deve cortar seu cabelo, não deve pintar o seu rosto. Ou precisa falar isso todos os dias para você? Um anjo veio e deu a mensagem para Maria e foi embora. E nunca mais voltou. Sua mensagem entrou em contradição no presente. Ela, ao invés de ver seu filho sentado no trono de Davi, ela o viu cuspido, humilhado, crucificado. O anjo não avisou para ela que ia acontecer isso. Veja que sofrimento para ela. Mas o bicho não entrou lá dentro. Prova tanto que ela estava no Pentecostes. Ela reverdeceu. Ela era predestinada. Ela reverdeceria. Ela passou por uma sequidão. Mas aqui está. Quando nós lemos isso aqui, a igreja enganada pelo mundo, parágrafo 80, a gente lembra daquilo que o irmão Brana disse: oxalá que a igreja hoje estivesse na condição de Sansão, se sentisse que realmente está presa, que não pode fazer nada, que não pode fazer aquelas super grandes obras mais, que realmente perdeu sua força, realmente está moendo, realmente está com os seus olhos furados, realmente está toda bicada por fora, está seca. Oxalá que todos entendessem isso, oxalá que todos estivessem nesta condição. Sabe por quê? Houve um reverdecimento em Sansão. A igreja enganada pelo mundo, parágrafo 80. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã. Aqui está a única esperança que eu tenho. Ele estava dizendo, ele, William Branham,
E eu digo, eu, Joaquim Gonçalves, você quer dizer seu nome? É a única esperança. Aqui está a única esperança que eu tenho. Qual é ela? Diga logo, irmão Brana. Qual é esta única esperança? Mas só tem uma esperança para ele. E eu digo nesta hora, com toda honestidade, com essa Bíblia diante de mim, com vocês olhando para mim, só há uma esperança para mim. Só há uma esperança para esse homem que vocês tanto gostam. Só há uma esperança para ele. A igreja enganada pelo mundo, parágrafo 80. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã. Não é meu amigo, não é meu carro, não é minha casa, não é meu dinheiro, não é o governo, não é o exército, não é o dom, não é a eloquência, não é o poder de curar, não é o poder de ressuscitar mortos. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã. Aqui está a única esperança que eu tenho. Eu estou falando de mim, que eu tenho. Ele estava falando dele, mas eu estou falando de mim. A única. Para concluir a minha mensagem é esta. Qual? Diga logo. Ele disse: enquanto Sansão estava amarrado, um novo chumaço de cabelo cresceu. Um novo chumaço cresceu. A vara reverdeceu. A força voltou. E nós estamos esperando isso, porque é a única esperança que eu tenho, Goiânia. Igreja que me dá roupa, igreja que me dá sapato, igreja que me dá tudo. Essa é a única esperança que eu tenho. É um chumaço de cabelo crescer novamente, é a vara reverdecer. Eu tenho saudade do que eu fui. Eu tenho saudade da água de Belém. Eu tenho saudade. Você tem saudade. Glória a Deus. Meu irmão. Isso não é apenas uma pregação. Isso é uma confissão. É a única esperança que eu tenho. Oh, glória, meu Deus. Oh, glória, meu Deus. William Branham dizendo que a única esperança que ele tinha era aquela. William Branham, o profeta Elias. E eu, meu Pai. E eu, meu Deus. E eu. A igreja, na condição que ela está, ela não vai no rapto. Se não reverdecer, se não brotar, não caracteriza a predestinação. Todos somos iguais. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Diga, Deus é tão bom. Sinta a sua bondade, sinta a sua bondade. E
me dá uma chance dessa. O que é que nós cremos? Deixa, Satanás. Você bicou meu corpo todo. Você vai ver meu último estado também. Abraão está sequinho. A Sara está sequinha. Não tem jeito. Mas aqui em perguntas e respostas número 1. O final do parágrafo 57 e o 58. Quando digo nós, me refiro que por graça eu o creio. Por fé creio em sua graça, que nós estaremos entre essas pessoas que serão arrebatadas. Mas todo bicado por fora, todo riscado. Eu disse: é a graça. Quando José mentiu que seu pai e seus irmãos não eram pastores de ovelhas, porque aquilo era uma abominação no Egito, Jacó chegou lá e disse para Potifar: não, nós somos pastores de ovelhas. O profeta disse: com aquilo, a graça limpou aquele arranhão. Todo bicado. Jó, você vai ter filhas tão lindas. Jó, você vai ter um último estado muito melhor do que o primeiro, do qual você tinha saudade. Com tantas bicadas, mas a Bíblia diz que Deus falou para os companheiros de Jó: ele vai ter que orar por você, porque ele só disse de mim o que era reto. Ele falou de mim, ele nunca disse que eu sou 3 pessoas distintas. Ele nunca disse. Ele nunca inventou doutrina dos 7 trovões. Ele nunca inventou doutrina para segurar o povo em torno de si. Ele nunca fez nada, ele só disse o que era reto diante de mim. No 58 ele disse: agora a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. O que ainda viverem ficarão. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo. Não se despertam por outro 1000 anos, mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. E aqui está a esperança da igreja. Aqui está o que nós cremos. Nós não precisamos de muita complicação, porque o irmão Branham não complicou. Na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptíveis, cheios de cicatrizes, se vestirão de incorrupção, e então todos nós nos congregaremos, todos nós nos reuniremos, todos nós estaremos na mesma reunião. E quando começarem a se agregar, se congregar, então os que vivermos e ficarmos, os que estivermos vivos, seremos transformados. Seremos transformados. É o que nós cremos, igreja. Esses corpos mortais não verão morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso. De repente, é de uma hora para outra, como foi com Abraão, de uma hora para outra. Ele virou para o canto, viu uma moça com ele, disse: cadê a velha? Que é isso? Será que eu tive um pesadelo? Passou a mão nela, tudo era jovem. Ela virou para ele: eu estou deitada com um rapaz, que negócio é esse? Foi de uma hora para outra. Lá estava aquela linda jovem, lá estava aquele rapagão. Sim. Porém, de repente,
De repente o diabo fica falando sozinho aí. A meu respeito, a seu respeito. Ficará jogando suas pedras aí. De repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós. Agora, isso é assim, diz o Senhor. E você será transformado. Então todas as bicadas desaparecerão. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Isso está pertinho de acontecer. Aleluia. Que é essa transformação súbita. E depois de um tempo, estás viajando como pensamento. Não precisa de avião, não tem que marcar passagem, não tem que pôr paletó e gravata para viajar. Estás viajando como pensamento. E então podes ver aos que já estão ressuscitados. Isso é que nós cremos. Nós devemos fechar o assunto, dar as mãos. É nisso aqui, nisso nós podemos dizer. Fora disso nós não cremos. E então podes ver os que já estão ressuscitados. Então poderemos ver o irmão Branham. Então poderemos ver a todos que já dormiram no Senhor. Então nos reuniremos com Ele e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. O que é isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas ainda tem aquilo que nós cremos. 3 classes de crente, parágrafo 48. O final do parágrafo ele disse: eu certamente creio. Então o que é que nós cremos? É o que o irmão Branham creu. O que é que esse companheirismo fecha o assunto? Fecha mesmo. E não abre mão. É naquilo que o irmão Branham creu. Ele disse que eu certamente creio que quando esta noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, predestinada, portanto, vara predestinada, então virá um estrondo do céu, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rápido. Deus o tem prometido assim. Isso está fechado. Isso é o que nós cremos. E para terminar, eu peço a atenção de todos os pastores, porque isso aqui é uma mensagem especial. É uma mensagem dedicada a mim e que eu transmito aos pastores. 3 classes de crentes, parágrafo 62. Se referindo a Jesus Cristo, o profeta diz: parecia que tudo estava contra ele. Era o presente dele. Estava seco. Mas recordem, Deus sempre está em cena. Ele sempre está ali, pronto a toda hora. Ele está pronto agora. Jesus lhes respondeu: eu posso falar a meu Pai. Escutem, prestem atenção. Eu posso falar a meu Pai e imediatamente me mandaria 12 legiões de anjos. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe no homem é ele poder acabar com o outro e sair prejudicado, caladinho, levando a culpa. A coisa mais maravilhosa, a grandeza maior que um homem tem, ele ser um lutador de boxe
e um pirralhozinho vem de lá e mete a mão na cara dele, e o insulta, dá um chute na canela dele, e ele faz se compadecer daquele pirralho. Eu posso falar a meu pai, e imediatamente me mandaria 12 legiões de anjos. Ontem, quando eu estava no Rio Negro com os irmãos, eu estava pensando, eu estava chorando, e dizia: Deus, se o Senhor tivesse me dado isso, seria como uma gotinha de água desse rio tirada na ponta de um alfinete. Para o Senhor não faria falta nenhuma. Ele podia fazer isso por mim, Ele podia ter feito isso por você, que você clama tanto, que você sofre tanto. Ele pode tirar sua enfermidade, Ele pode tirar seu espinho, mas vamos ver se realmente Ele quer fazer isto. Ó irmão, o que não faria um só anjo, quanto mais uma legião? No entanto, Ele podia pedir 12 legiões de anjos e estar ali tão logo quanto Ele ordenasse. Mas Ele tinha uma obra para enfrentar. Ele tinha uma obra para enfrentar. Eu tenho uma obra para enfrentar. Portanto, tinha que passar por tudo isso. Tinha que passar por tudo isso. Você tinha que passar por tudo isso que você tem passado. Agora você tem algo que fazer. Deus tem uma obra para você. E pode ser que você tenha alguns problemas e angústias. E até pode que tenha alguns pesares. Porém, devemos orar para evadir estas coisas, para essas coisas saírem da nossa vida. O profeta diz: não, Senhor. Não devemos orar para tirar esses problemas, essas angústias, esses pesares, porque Ele já poderia ter tirado, Ele já poderia até mesmo ter evitado. Há coisas que você tem que enfrentar, que você tem que entender, que se não fosse por Deus, aquilo não teria acontecido, não teria nem começado. Porque quantas vezes alguma coisa foi acontecer com você, a fagulhazinha veio lá de dentro e disse: não, vai-te, e não deixou. Quantas vezes o diabo quis matar o irmão Brana, comunistas, com rifles de precisão, infravermelho, para atirarem nele. O rifle explodiu na cara dele, teria jogado seu pescoço longe. O diabo não pôde matá-lo. Mas quando Deus permitiu, disse: é agora. Agora ele vem. Aconteceu. Não, Senhor, não devemos orar para evadir estas coisas, mas devemos pedir que nos leve através de tudo isso, mesmo com tudo isso, mesmo com toda a fraqueza, mesmo com toda a angústia, com todo o pesar, com toda a angústia, com toda a censura, com toda a dificuldade. Vamos pedir para Ele nos levar com tudo isso. Mas devemos pedir que nos leve através de tudo isso, seja o que for. Seja o que for, não permitas que me escape deles, dessas angústias, desses problemas. Se estão em meu caminho, simplesmente dá-me graça para passar por todos eles. Vamos dizer: dá-me graça para me passar por todos eles. Dá-me graça para me passar por todos eles. Ore, irmã, ore agora. Dá-me graça para me passar por todos eles. Dá-me graça
para me passar por todos eles e reverdecer na hora certa. Dá-me graça para me passar por todos eles. Dá-me graça, dá-me graça, dá-me graça.